Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar das funções nitrogenadas, das funções halogenadas, das funções sulfuradas, terminaremos as funções orgânicas. Vamos fazer um pouco de exercício sobre isso também. Não se esqueça de olhar o material de aula, as orientações de tarefa que eu tenho deixado para vocês. Legal? Muito bem. Então, agora mudamos a chave, funções nitrogenadas. O nome está dizendo, são aquelas que contêm nitrogênio na fórmula. Perfeito. Das funções nitrogenadas, a primeira função nitrogenada atende pelo nome de amina. Então, função nitrogenada 1, amina. E você vai marcar assim para mim, as aminas têm caráter básico. Então, na orgânica, funciona assim, pensando em caráter ácido base diarrênios. Quais são os ácidos da orgânica? São 3. Ácido carboxílico, fenol e ácido sulfônico. Quais são as bases da orgânica? Uma só, as aminas. As outras funções, se você as puser em água, elas têm caráter neutro, tá? Então, não é para se preocupar com o caráter ácido básico das outras funções. Quando a gente fala que tem caráter básico, significa que ao jogar na água, vai aumentar a concentração ou de H+, ou de OH-, e aí vai deixar o pH menor que 7 se for ácido, ou o pH maior que 7 se for básico. Então, as aminas, elas, quando são jogadas em água, elas aumentam a quantidade de OH- da solução, e então isso deixa o pH maior que 7, são chamadas substâncias básicas. A gente pode encarar as aminas como derivadas da amônia, que também é uma substância de caráter básico, olha. Você vai ver mais para frente que a gente pode falar do caráter básico da amônia por conta desse parzinho de elétron aqui, que está disponível para se ligar a um H+ da água e aí quebrar isso em um H que fica na molécula e liberar um OH-. Mas não é necessário você usar essa teoria, que se chama teoria de Lewis, para explicar que ela tem um caráter básico por causa daquele par de elétrons livres. A rigor, qualquer substância que tiver par de elétron livre que possa ser protonada, que possa receber um hidrogênio e possa, portanto, doar o par de elétrons, a gente vai classificar como uma base de Lewis. Então, ela é uma base de diarrênio. Se você jogar na água, ela vai ionizar e vai produzir OH-, tá certo? Então, essa é a amônia. Legal. As aminas é quando você pega a amônia e substitui um dos hidrogênios por um grupo R, tá? Então, você pode fazer assim, RNH2, pode fazer assim, RNH, pode fazer assim, RN, R' e R duas linhas. No caso das aminas, tá certo? A nomenclatura é feita de duas formas. Se as aminas forem aminas não muito complexas, a gente pode simplesmente colocar os nomes dos grupamentos R's em ordem alfabética, até 3, só dá para ter 3 grupinhos, seguido da terminação amina. Esse é um jeito de você fazer a nomenclatura. E você pode usar também a palavra amina como sufixo. Então, a gente pode usar da seguinte maneira. Então, nomenclatura e UPAC. Então, você tem duas formas de fazer nome. Terminação, sufixo, amina. Ou você pode colocar o nome dos grupinhos R's em ordem alfabética e colocar a palavra amina no final. Eu deixei indicado para vocês, outro dia, a leitura de um artigo da Química Nova na Escola que tinha lá umas dicas de nomenclatura orgânica. Lá ele mostra como que você faz para as aminas ramificadas, aminas secundárias, aminas que têm terminação azano.
aquilo não é muito importante para as provas, você não deve se preocupar com aquele tipo de nomenclatura, tá? Fora isso, aquele artigo tem várias diquinhas bacanas, mas eu tenho que te alertar que essa parte das aminas ela não é tão importante. A amina mais simples que existe, cara, é essa aqui, ó, H3CNH2. Eu posso fazer o nome dessa amina de duas maneiras, tá? Primeiro eu vou usar sufixo, né? Então eu vou usar esse amina aqui, ó, como terminação. Então é como se você fizesse assim, ó, como a gente fez em álcool, lembra do metanol? O metano tirava O, colocava um OH, né, no lugar do hidrogênio do metano, trocava a terminação de O para O, virava metanol, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Se aqui fosse CH4, seria metano. Então, olha só, metano. Metan, só que eu não vou pôr o O não para não sujar a louça. Metano. Então, você tirou um hidrogênio do metano e pôs um NH2. Não é mais metano, é amina. Então, a gente pode chamar isso de metanamina. Alguns podem ter achado engraçado esse nome, né? Dependendo da pronúncia, o jeito que você fala, né? Fica meio engraçado. Então, esse termo, metanamina, a gente quase não usa, porque é muito mais fácil, vê se você concorda comigo, falar que isso aqui é o grupinho metil e colocar a terminação amina. Os dois são aceitos pela IUPAC, tá? Metanamina ou metilamina. Só que esse aqui é muito mais usado. As aminas têm cheiro desagradável. Lembra que eu comentei, né, na aula anterior que os ésteres tinham aroma agradável? Então, as aminas têm aroma desagradável. Metanamina, por exemplo, ela tem o desagradável cheiro de peixe. Então, sabe aquele cheiro, né, de peixe estragado, aquele cheiro desagradável de bacalhau, tal, podre, é aquele cheiro, né, da metilamina. As aminas têm um cheiro ruim, gente, olha só o nome, putrescina, cadaverina, né, então são substâncias que têm um aroma, né, bem desagradável, né, então precisa conhecer isso. Um dos exemplos é essa aqui, ó. H2N, 1, 2, 3, 4, 5, NH2. Depois pesquisa no seu caderno para mim, eu nunca sei se essa é a putrescina ou a cadaverina, né? Eu acho que ela é a cadaverina, a putrescina é com 4 carbonos, mas de 4 e 5 carbonos, uma é a putrescina, outra é a cadaverina. Vamos dar o nome? Então, nesse caso, ficou um pouquinho mais chato de dar nome, por quê? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Com 5 carbonos, eu vou ter que usar pente. Se a gente pensar no hidrocarbono, só ligações simples, AN. Agora, você tem, né, 2 grupos amina, né, nos carbonos 1 e no carbono 5, então basta colocar pentano 1,5 diamina. Lembra daquela história? Toda vez que tem aqui consoante, você termina em consoante aqui, você me coloca uma vogal de apoio. Então, o certo é pentano 1,5 diamina. Tá certo? Ela tem um nome mais antigo, né? Olha só, isso era chamado de grupo amino. Lembra que eu vi outro dia isso com vocês? Que isso se chamava grupo amino? Então, antigamente se chamava assim, ó, 1,5 diamino pentano. Mas esse é um nome que nós não utilizamos, né, mais, tá? Então, 1,5 diamino pentano. Muito bem. O que o nome trimetilamina sugere? São 3 grupos metil ligados no nitrogênio. Então, a gente escreve assim, ó, NCH3, H3C, CH3. Então, repare que a nomenclatura das aminas não é muito complicada, tá? Então, basta guardar, né? As aminas, né, tem caráter básico, para fazer o nome dela, use a terminação amina ou o nome dos grupinhos R com a palavra amina no final. Você vai treinar isso, né, no livro, nos exercícios que eu passei para vocês e vai estar tudo tranquilo.
lembrando aqui, isso aqui ó, se chama amina primária, isso se chama amina secundária e isso se chama amina terciária. Pessoal, cuidado, tá? Por quê? Quando a gente fala em álcool primário, secundário e terciário, a gente vai olhar para o carbono onde está o OH para ver se ele é primário, secundário ou terciário. Nas aminas não tem isso, tá? Então, isso aqui, ó, uma amina primária, esse carbono aqui pode ser um carbono terciário. Suponha que aqui fosse um terc-butil. Aqui ia ser um carboninho NH2. Ainda assim, continuaria sendo uma amina primária. Então, a classificação em primária, em secundária e em terciária se relaciona com quantos hidrogênios da amônia foram substituídos para fazer a amina, né? Nunca é demais escrever, né? Então, deixa eu fazer uma anotação. Você anota ela num cantinho, na sequência eu apago, tá? Põe no cantinho do caderno, né? Põe até assim, uma bombinha assim, ó, cuidado. Ó, H3C, CH2NH2, a etilamina, ela é primária. Agora, assim também é, ó, H3C, CCH3, NH2, que é a terc-butilamina, né? Etilamina, terc-butilamina. Essa amina é primária e essa amina também é primária. Ah, mas o carbono é terciário, né? Assim classifica, né? Quando é NH2 é sempre amina primária, tá certo? Não vou nem apagar, vou deixar aí. Então, cuidado com isso, né? Anote lá, cuidado quando for classificar as aminas. Tranquilo? Já que a amina tem caráter básico, não custa nada a gente fazer, né, um exemplo só de reação, pelo menos, da amina com caráter básico. Vamos lá? Olha só comigo aí. Então, coloque assim para mim, ó, caráter básico. Então, olha só. Eu vou pegar o exemplo da metilamina, H3CNH2. Que ao ser colocada em água vai formar H3C, NH3 mais OH-. Então, eu queria que você guardasse assim, ó. Vamos lá. Vamos fazer uma reação mais fácil. Essa molécula chama amônia, tá certo? Tem um parzinho de elétron aqui, mais a água. Então, quando a amônia reage com a água, esse hidrogênio vai ligar naquele parzinho e vai formar essa espécie. Que fica com uma carga positiva, mais OH-. Isso é chamado de amônio. E esse grupo é o grupo hidróxido, que é a hidroxila. Hidroxila. Tá certo? Essa é a reação de ionização da amônia. Quando você joga amônia em água, por que a amônia é uma base de arrênios? Porque quando você joga ela na água, ela reage com a água, né, formando amônio e OH-. Isso aumenta a concentração de OH- e faz o pH ficar, né, maior do que 7. Então tem caráter básico, tá certo? Agora eu te enganei. Olha só. Isso aqui não é amônia, coisa nenhuma. Eu vou colocar aqui um CH3. Olha, agora não é mais amônia. Quem é esse? É a metilamina, que a gente acabou de fazer aqui, ó, aquela fedida de cheiro de peixe, né? E aí, aqui também é CH3, ó. CH3. Puxa vida.
Se sem, né, o CH3 chama amônio, você pendurou um metil no amônio. Então, sabe como é que chama isso? Metilamônio. Agora, olha só, esse nitrogênio, ele tem 4 grupos ligados a ele. Como ele tem 4 grupos ligados a ele, é daí que vem a expressão de amônio quaternário, que é um grupo nitrogênio com 4 grupinhos ligados ao redor. Se isso aqui tiver uma cadeia longa, né, isso tem características, né, anfifílicas. Funciona como se fosse um detergente, por isso que isso estava sendo usado, né? Tem sido usado, né, para fazer asepsia de locais, né, em função lá da história do coronavírus, para acabar com o vírus, tá certo? Quando eu falar de forças intermoleculares, de compostos orgânicos, eu volto a falar desse cara para vocês, tá bem? Cara, isso aqui é um equilíbrio. Como é que faz para tirar o cheiro do peixe, né? Você acrescenta um ácido, né? Vinagre, limão, sei lá, vomita em cima. Por quê? Porque o H+ do ácido, ele consome esse OH- e forma água. Em outras palavras, esse H+, ele vai diminuir a concentração de OH-. Como isso é um equilíbrio, isso vai fazer com que esse equilíbrio desloque para a direita, por Le Chatelier. E se o equilíbrio for para a direita, diminui a concentração da metilamina, que é o que tem o desagradável cheiro de peixe. Legal? Fim das aminas. Vamos falar agora das amidas. Vamos falar um pouquinho das amidas. Então, deixa eu apagar essa parte da lousa. Sabe que antes de falar das amidas, vale a pena colocar mais uma amina no seu caderno, uma pausa, né? Uma observação. Essa amina aqui, ó, como que a gente dá um nome para ela? Ela é uma amina aromática. Amina primária ligada em carbono, amina primária, né, é aquela que você tirou, né, o carbono substituiu um hidrogênio só da amônia, tá? Secundária, se você tiver substituído 2, assim por diante. Uma amina aromática, quando o grupo amino está ligado a um carbono, né, aromático. Essa amina aromática ela é super importante, ela é chamada de fenilamina. Você vai concordar comigo que o nome benzenamina fica estranho, tá? Então, poderia ser benzeno com a terminação amina, tirando o O, ficaria benzenamina. A gente não fala benzenamina, todo mundo fala fenilamina, né? E nem fenilamina a gente usa. É muito importante que você conheça isso, especialmente para a prova ITA, tá? Isso é chamado de anilina. Eu vou insistir várias vezes no termo anilina com vocês. Então, é importante que você conheça isso, tá bem? Muito bom. Agora sim, podemos falar das amidas. Vamos lá para as amidas. Então, a segunda função nitrogenada são as amidas. Amidas são neutras, tá? Definição de uma amida. É quando você tiver o grupinho C-O, N, assim, qualquer coisa. Então, isso aqui, ó, esse C-O, N é a função amida. E aí temos uma notícia boa. Praticamente não cai na nomenclatura das amidas. Eu vou te mostrar uma molécula com um exemplo de nomenclatura para você entender como que faz, tá? Eu posso até te mostrar uns 2 exemplos,
mas não é algo que eu quero que você fique preocupado. Porém, no lugar disso, eu vou te pedir para guardar mais uma reação. Eu já te ensinei uma reação orgânica, ácido com álcool forma éster e água. Na verdade, duas, né? Éster com água, a reação é reversível, volta e forma ácido mais álcool. Eu vou fazer a mesma coisa nessa aula, tá? Eu vou pedir para você guardar uma reação importante. Olha só. H3C, C dupla O, NH2, função amida. 2 carboninhos, colocamos ET. Ligação simples, AN. E amida, coloca a terminação amida. E aqui é carbono 1 também, para efeitos de nomenclatura, né? Na hora de fazer a numeração. Tranquilo, né? Não há nenhuma dificuldade em fazer nome de amidas, é só colocar a terminação amida, tá? No caso da amida possuir ramificações, a grande dúvida que você vai ter para fazer nome é caso você tenha uma amida, né, secundária. Essa é uma amida primária, por quê? É como se você tivesse substituído, né, um grupinho, um hidrogênio da amônia por um grupo, né, derivado de ácido carboxílico, certo? Mas olha só, e se eu tivesse feito isso aqui, ó, nesse caso? 2 exemplos são suficientes para você se virar bem com a nomenclatura mais tarde, tá? Não é muito difícil. Claramente essa molécula vem dessa. Só que você colocou um metil, só que ele não está fazendo parte da cadeia carbônica. Onde é que ele está pendurado? Não está pendurado num dos carbonos, ele está pendurado no nitrogênio. Então, para indicar que esse grupo metil está penduradinho nesse N, a gente faz assim, ó. É a etanamida, em que você colocou um metil no grupo N. Então, você vai escrever assim para mim, N-metil etanamida. Tá certo? Muito bem. Agora, lembra que eu falei para você que eu ia pedir que você soubesse uma reação para mim? Então, no lugar de ficar muito preocupado com a nomenclatura, eu quero que você saiba reconhecer o grupo amida e conheça essa reação, né? Olha só, ponha como uma observação. Se você pegar um ácido carboxílico e fizer a reação com uma amina, como eu estou mostrando aqui, essa reação ocorre de maneira parecida com a esterificação. Nós vamos usar o H e o OH. Isso então forma a água também. E vai formar isso aqui, ó, RC+O. Então, tira aquilo ali, ó, sobra só o RC+O e encaixa esse NHR' ali. NR''H. Então, aqui está a função amida. Essa ligação que se forma, ela é importante. Lá na frente, em biomoléculas, eu vou precisar disso, então eu já estou contando para você agora. Isso aqui, esse grupo amida, essa função amida, ela é muito comum ser chamada de ligação amídica. E a ligação amídica ela é importante porque ela vai aparecer, né, num grupo de biomoléculas essencial, que são as proteínas. Então, olha só, você lembra desse aqui? RCH, NH2, C+O e OH. O que era isso mesmo? Um alfa-aminoácido. 2 alfa-aminoácidos, essa reação não é fácil de fazer, tá? Precisa de todo um aparato catalítico para que a célula consiga fazer essa reaçãozinha aqui, ó. Eu fiz 2 alfa-aminoácidos diferentes aqui, pus R em um e R' em outro. Então, acontece uma reação entre os dois dentro da célula. Tem uma organela chamada ribossomo, né? O ribossomo ele tem 2 subunidades. Esse ribossomo, você tem um RNA mensageiro, ele gruda em cima do RNA mensageiro
E aí ele tem um RNA chamado RNA transportador que traz isso aqui, faz eles ficarem próximos, então um complexo catalítico que vai juntar esses dois carinhas aqui saindo água. A gente gosta de fazer assim, bioquímico, ó. Sai água. Tá certo? E saindo água, né, você junta os pedaços que sobram. RCH, C-O tracinho, NH2, e o outro pedaço que sobrou foi NH, CHR', então é só encaixar essa parte do lado de cá, assim, ó. NH, CHR', C-O e OH. Então, isso que a gente acabou de fazer foi a formação de um dipeptídeo. Isso é um dipeptídeo. Cuidado, você vai encontrar por aí o pessoal falando que isso é proteína. Isso não é proteína, não. É um dipeptídeo. E esta ligação que eu vou circular agora para você como que ela chama? Ligação amídica. Mas, como acontece entre os peptídeos, lá no meio dos peptídeos, ela é famosa e é chamada de ligação peptídica. Cara, toda ligação peptídica é uma ligação amídica, mas nem toda ligação amídica vai ser uma ligação peptídica. Aqui em cima, por exemplo, isso não foi formado entre dois alfa-aminoácidos, então não é adequado chamar isso de ligação peptídica. A gente reserva esse nome para a ligação amídica que acontece entre alfa-aminoácidos, formando dipeptídeos, certo? Isso aqui pode esticar para cá e pode esticar para o outro lado, formando uma macromolécula que a gente chama, né, de várias sequências de aminoácidos de proteína. A gente vai ver isso no final do curso, mas você já vai se acostumando. Então, eu não quero que você fique muito preocupado com a nomenclatura da função amida, né? Você viu aí comigo a terminação amida, né? A terminação amida. Então, e o PAC, como é que você faz o nome de uma amida? Né? Terminação amida. Mas a nomenclatura quase não aparece em prova, tanto que eu nem dei muita atenção para a nomenclatura. Porém, eu preciso que você guarde, né, essa reação. Memoriza essa reação para mim. Um ácido carboxílico mais uma amina, sai água, né? E vai formar a função amida. É bom que você se acostume com isso. E vale a volta, né? Como chama a volta? Hidrólise. É muito parecido com aquela do extra que a gente fez outro dia, olha. Quebra aqui. Coloca um H e um OH. Então, essas ligações peptídicas, elas podem ser hidrolisadas. Então, você já sabe duas reações que hidrolisam a ligação peptídica, né? Então, o grupo amida, e também sabe que a função, né, éster pode sofrer hidrólise. É importante que você conheça isso. Tudo bem? Para terminarmos, tem duas funções em que a nomenclatura é pouco importante e é mais importante que você apenas reconheça o grupo funcional. Quero que você bata o olho e fale, isso aqui é uma nitrilo, isso aqui é um nitrocomposto. Tá? Então vamos a elas. Nitrilas e nitrocomposto. Então, terceira função nitrogenada, nitrila. Nitrila é super tranquilo. É só importante que você memorize, tá certo, né, a função nitrila, né, o grupo nitrilo. Então, assim, a definição. Um R, C tripla N, tá certo? Isso aqui, ó, é a função nitrila. A nomenclatura e o PAC é feita com a terminação nitrila. Certo? Cuidado que o carbono da função faz parte da nomenclatura. Então, repara só. H3C, CH2C tripla N. 1, 2, 3, colocamos prop. Ligação simples. Professor, mas tem uma tripla ali. Pois é, mas ela não está entre carbonos. Propan, ó, a gente vai colocar a palavra nitrila no final. Tá vendo?
Consoante, uma outra consoante, lembra daquela história da vogal de apoio. Então, a gente vai falar propanonitrila, certo? Propanonitrila, essa vogalzinha é uma vogal de apoio, tá? Às vezes, esse grupinho pode ser chamado de cianeto. Pessoal, cianeto não é o nome da função orgânica, hein? Cianeto é o nome desse grupamento aqui, tá? Então, isso aqui é um etil, então posso escrever assim, ó, cianeto de etila. Cuidado com pegadinhas cretinas. O cianeto de etila tem quantos carbonos? 3, 2 no etil mais 1 do cianeto, tá? É muito comum perguntas desse tipo e você acabar, né, se confundindo e geralmente o cara vai jogar com as duas coisas assim, ó. Quer ver um outro exemplo? Voltando para as funções oxigenadas. Éter dietílico, quantos carbonos tem? 2 mais 2, 4 carbonos. Agora, se eu falar cetona dietílica, quantos carbonos tem? Cuidado, 2 e 2 mais o carbono da cetona. Então, uma dica legal, toda vez que te perguntar quantos carbonos tem numa molécula, não vai pelo nome, desenha a molécula, depois você conta, que isso faz você nunca errar o exercício, certo? Cara, nitrila é só reconhecer o grupinho nitrila, tá? Bom, turmaíta vale a pena comentar, eu não vou nem pôr no quadro, se eu inverter isso aqui, né, é o isômero da nitrila que a gente vai chamar de isonitrila, pouco importante, quase não aparece nas provas. E finalizando esse primeiro bloco, vamos falar do nitrocomposto. Quarta função nitrogenada, nitrocomposto. Percebeu uma mudança de padrão, né? Olha lá, eu fiz um nitrocomposto com um nome diferente. Você está vendo? Nitrila é o nome da função e também é o nome da terminação, certo? Nitrocomposto, a mesma coisa. Então, olha só, definição. O que é esse nitro em laranja? É o grupinho NO2. Esse grupinho NO2 é muito raro, mas ele pode aparecer, né, como um grupinho aberto. Nós vamos fazer uma pausa, no próximo bloco eu retomo a partir do nitrocomposto, né, e a gente continua para terminar as funções orgânicas.